paz do Senhor Jesus. Nesse momento vamos meditar na palavra do Senhor. Não podemos ficar sem o alimento da palavra. Não podemos ficar sem a comunhão com Deus através da oração. Então, a palavra do Senhor nos impulsiona a orar. A palavra do Senhor, ela nos alimenta. Ela nos fortalece, ela nos ajuda, ela aponta um caminho, ela é luz para os nossos pés, ela nos faz caminhar, nos faz trilhar no caminho certo. Muitas vezes temos uma tendência de errar o alvo, de tomar uma decisão incerta. Mas quando nós estamos firmados na palavra, a palavra ela nos direciona à decisão certa, a um posicionamento certo, a uma direção acertada, para que tudo dê certo, para que tenhamos uma vida de paz na presença do Senhor. E nós complementamos com a oração, que é a nossa comunhão, é o nosso devocional, a nossa rotina espiritual com Deus. Aleluia. E dessa forma o Senhor trabalha na minha e na tua vida. Dessa forma nós atingimos o propósito que Deus tem determinado sobre mim e sobre você. E a palavra é o Salmo de número 27. Essa palavra veio para mim hoje. E ela diz assim, alguns versos: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, se o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Glória a Deus, aleluia. O verso 7 diz: Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem piedade de mim e responde-me. O verso 8 diz: Glória a Deus, quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, Senhor, te buscarei. Não escondas de mim a tua face, não me rejeites. Não rejeites ao teu servo com ira, tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O verso 12 diz: Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantam falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Senhor, pereceria sem dúvida se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera-te no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Eu sou apaixonada, eu sou amante, da palavra do Senhor através do livro de Salmo, porque desde o início da minha conversão, o inimigo já começou a tentar. Nós sabemos que quando nós aceitamos Jesus, quando nós nos convertemos, quando estamos nascendo da água do Espírito, vem muitas tentações para a nossa vida, muitas provas, que é para tentar nos tirar do caminho, tentar fazer a gente voltar para trás. E eu me lembro que eu passava muitas afrontas espirituais. O inimigo, ele pegou pesado comigo desde o início. E eu tinha uma bíbliazinha da letra pequena. Essa Bíblia, ela é toda mastigada, ela é toda lida, toda assinalada, porque ela era o meu refúgio. E o livro que mais eu me refugiava era o livro de Salmo. Eu não entendia porquê, mas hoje eu sei que os salmistas, eles enfrentaram muitas situações difíceis, perseguições, afrontas,
em diversas situações. E naquele tempo foi o tempo dos salmistas, naquele tempo, esse Salmo 27 foi o tempo do salmista Davi, mas hoje nós estamos vivendo o nosso tempo. Essa palavra, a validade que ela teve para aquele tempo, na vida daqueles homens que compositaram essa canção. Glória a Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eles viveram e eles deixaram esse exemplo, como eles lidavam com a situação para sobressair, para vencer com a ajuda de Deus. E hoje nós temos essa base firme para a glória de Deus, para vencermos também como eles venceram, nós também venceremos, porque nós não somos nem pior e nem melhor do que eles, nós somos iguais. As mesmas falhas que nós temos hoje, eles também tinham suas falhas naquele tempo presente. E o Senhor era com eles. E o salmista Davi expressa sua confiança em Deus e ele deseja pela presença do Senhor. É o que nós precisamos fazer nos dias atuais, é confiarmos em Deus e desejar a sua presença na nossa vida. Eu quero dizer que é a presença do Senhor que nos sustenta, que nos ajuda, que nos faz prosseguir, que nos fortalece no momento difícil. Glória a Deus. E o salmista Davi, ele expressava Deus como a luz da vida dele, como Deus a salvação da vida dele. E por isso ele não temeria. Ele expressava que o Senhor era a força da vida dele, e por isso ele não recearia a nada. Ele não temia os malvados, os adversários, inimigos que investiam contra a vida dele para comerem as suas carnes. Mas os adversários, os inimigos, Deus fazia tropeçarem e caírem de diante de Davi. Eu quero dizer que os inimigos, adversários, malvados, os ímpios que têm se levantado contra a nossa vida, muitas vezes não é ímpio, são pessoas de Deus mesmo, que conhecem a palavra, que se esconde atrás de uma palavra, às vezes as afrontas, as perseguições, os apontamentos, os julgamentos vêm das pessoas mesmo da fé, que tem o sangue de Jesus sobre elas, mas não vigia e por isso se torna instrumento do inimigo, das trevas, contra a vida dos justos de Deus. Mas Davi era firme diante das afrontas, das perseguições, diante do exército que ele exercia, diante das guerras que ele enfrentava. E ele cria, ele confiava em Deus, ele dizia que ainda que um exército cercasse ele, o coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra ele, em Deus ele confiaria. Glória a Deus, essa era a força que Davi tinha para vencer, no nome do Senhor Jesus. E ele falava que quando o pai e a mãe o desamparassem, o Senhor recolheria. Nós sabemos que Davi foi perseguido desde criança, ele tinha o amor, o carinho, o cuidado da sua mãe, mas o seu pai o rejeitara por um motivo que não dá para falar agora. E ele era rejeitado por o seu pai. O seu pai não fazia questão, ele ao crescer ainda menino, pré-adolescente, o pai não fazia questão dele ficar nem na sua própria casa. Mas o pai encaminhava ele para a roça, para o campo, atrás das malhadas, cuidar das ovelhas mancas do seu pai. Enquanto os outros irmãos, o pai fazia questão de colocar numa posição de destaque para enfrentar guerras como guerreiros. Mas Davi era considerado o menor da casa, o menosprezado, humilhado, rejeitado, e ele recebia a parte mais inferior da família. Seus irmãos não gostavam dele e se irritavam com ele, menosprezavam ele, achavam que ele não era ninguém. Mas, na verdade, toda essa perseguição era por causa do chamado que Davi carregava. Era por causa do propósito de Deus que Deus tinha sobre a vida de Davi. Nem o próprio pai sabia, nem os próprios irmãos faziam e por isso o humilhava, por isso rejeitava. Mas não sabendo eles da grande obra que Deus tinha com Davi,
lá aonde ninguém dava nada, atrás das malhadas no campo, ele cuidando das ovelhas aleijadas do seu pai. Nem as sãs não eram as aleijadas. Mas Deus tratou, Deus trabalhou com Davi ali, Deus capacitou Davi ali aonde ninguém via. Deus permitiu situações na vida de Davi, enfrentar o urso, enfrentar o leão ali. Aleluia, com a unção, com o poder de Deus. Já era uma capacitação sobre a vida de Davi para o que viria na frente. Porque Deus sabia que, aleluia, que na frente existia um gigante Golias que ia afrontar o povo do Deus vivo. E através do amor que Deus tinha por Davi, através do coração de Davi quebrantado na presença do Senhor, Deus, ele decidiu honrar, exaltar Davi, porque quem tem um coração quebrantado na presença do Senhor, quem é obediente ao Senhor, quem é simples, humilde na presença do Senhor, Deus, ele faz questão de honrar, Deus faz questão de levantar, Deus faz questão de erguer e mostrar. Davi era escondido, mas Deus queria apresentar Davi para o mundo. E Deus permitiu uma situação na frente, que foi enviar os filisteus de encontro a Israel para lutar contra Israel. E os filisteus covardemente levaram o gigante Golias para afrontar o exército do Deus vivo. E essa guerra, essa peleja, essa afronta durou por 40 dias lá em Israel. Os soldados de Israel já estavam cansados daquela labuta, daquelas afrontas, porque guerrear não guerreava porque temeram, porque temia. Glória a Deus, aleluia. Mas já estavam estressados, preocupados, já estavam desfalecidos na fé, porque não tinham coragem. E todos os dias ouvia do gigante: cadê o homem que quer vir lutar comigo? Aqui não tem homem. Eram as palavras que eles ouviam do gigante: aqui não tem homem para lutar comigo. E o gigante zombava deles. Mas Davi estava a caminho, Davi estava preparado por Deus, lá onde ninguém via. Ninguém sabia da estrutura, da capacidade de Davi. E Davi, um dia, Deus mandou ele levar o seu lanche para os irmãos lá na batalha, a merenda, e ele foi. E quando ele chegou lá, ele entregou o lanche. E os irmãos já queriam que ele voltasse para o pasto para cuidar das ovelhas, porque ele não tinha o que fazer lá. Só que Davi ouviu as afrontas do gigante. E Davi perguntou: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi viu aquela afronta e doeu no seu coração, ardeu no seu coração. E ele se revoltou contra aquele mal, ele não aceitou aquela situação. E ele viu com a sua visão espiritual que ali era uma oportunidade que Deus estava dando para ele, diante daquilo que Deus capacitara, ensinara lá no mato, lá atrás das malhadas. E Davi, diante daquela situação, vendo que não tinha nenhum soldado que tinha coragem de enfrentar aquele homem gigante, Davi, ele, com a sua visão espiritual, ele perguntou: o que ganharia, qual seria a recompensa de alguém que enfrentasse aquele gigante e derrotasse? Ele quis sair de trás das malhadas. Nós sabemos que o Salmo 23, ele compôs e ele pediu a Deus: Senhor, prepara diante de mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Essa foi a oração que Davi fazia lá atrás das malhadas. E agora ali, diante daquele gigante, diante daquele exército, Davi se viu com a oportunidade. E Davi se ofereceu para lutar contra o gigante. Só que o próprio irmão Eliabe rebaixou Davi, mandando ele voltar para casa, chamando ele de presunçoso, que ele não se amostrasse ali, que ali não era para ele, que ele não tinha capacidade, que ele não tinha estrutura para lutar contra aquele gigante. Mas Davi disse que teria coragem sim, porque ele aprendeu aonde ele ficava lá escondido, a lutar com serpentes e escorpiões, a lutar com leão e com urso. E essa conversa chegou aos ouvidos do rei Saul.
E o rei Saul mandou chamar Davi, e Davi falou para ele que enfrentaria, e o rei Saul não acreditou em Davi, ninguém acreditava em Davi, porque ele era de pequena estatura, ele era apenas um jovem que tinha saído da sua adolescência, mas como ele insistiu, ele mostrou coragem, o rei Saul ofereceu suas armaduras, colocou sobre ele, e era tanta armadura que ele não conseguia nem andar. Aí ele disse: com essas armaduras aqui eu não vou enfrentar o gigante Golias, o inimigo do nosso Deus. Eu vou com as minhas habilidades, eu vou com as habilidades que Deus me deu. E ele, naquela simplicidade, com sua própria veste, sem nada, ele tinha apenas uma funda, uma baladeira na mão, e ele desceu ao ribeiro. Davi desceu na presença do Senhor, Davi desceu em oração. Aleluia! Enquanto aquele homem amaldiçoava Davi, ele dizia: você vem com espada, vem com escudo, vem com armadura, mas eu vou contra ti no nome do Senhor. Davi orava a Deus, Davi sabia em quem estava crendo. E Davi desceu no vale e se aproximou daquele homem. Aquele homem com aquele escudo, com aquela espada contra Davi. E Davi se defendendo através das habilidades que ele tinha. E quando aquele gigante avançou para ele, lançou a espada contra ele, ele se recuou. A espada passou e não foi atingido a Davi. E todo o exército de Israel, não acreditando, achando que Davi morreria, ficaram todos abismados. E quando Davi se desviou da espada, todos glorificaram a Deus. E quando o gigante avançou novamente contra Davi, Davi desceu rapidamente ali naquele ribeiro e pegou 5 pedrinhas. E ele pegou uma das pedrinhas e ele colocou na funda. E antes do gigante chegar perto dele, ele lançou aquela pedra. Aquela pedra, ela estava consagrada, ela estava ungida por Deus. Naquela pedra estava o poder de Deus. Ali não era Davi, ali era Deus purinho na vida de Davi. E ele lançou aquela pedra, e aquela pedra foi certeira na testa do gigante, aonde estava exposta, aonde não havia nenhuma armadura. O gigante estava todo coberto de armaduras. O único lugar que estava em aberto era a testa. Mas foi na testa que a pedra pegou e o gigante caiu por terra. Quando Davi viu que aquele gigante estava por terra, ele correu, pegou a espada do próprio gigante e cortou a cabeça. Glória a Deus! E assim ele pegou a cabeça daquele gigante e foi entregar ao rei Saul, que era o responsável por aquela batalha. E pegaram Davi nos braços e saíram todos alegres, glorificando e exaltando ao Senhor. E os filisteus correram com medo. Aleluia! E o exército do Deus vivo saiu como vencedor, através de apenas um menino. Porque esse menino servia a Deus, a vitória foi certa. E Davi, ele diz: quando meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Ele era rejeitado por os irmãos, por o pai. E por isso que ele diz que era Deus que era com ele. Então, ele disse no verso 7, o Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele confiou o meu coração, eu fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com meu canto o louvarei. O Senhor é a força do meu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. No nome do Senhor Jesus, foi dessa forma que Davi venceu. E ele disse que pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. E ele deixou um recado para mim e para você. Espera no Senhor e anima, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, a nossa vitória, o nosso milagre está no Senhor Jesus. Nos dias mais difíceis, dias fáceis e difíceis, em todas as situações, é Deus que está presente na minha e na tua vida, nos sustentando, nos dando a força necessária quando buscamos a Ele com o nosso coração aberto, com a nossa confiança posta nele, com a nossa fé firme.
no autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus de Nazaré. E que Deus nos abençoe.